Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí a análise do jogo Corinthians 3, Ceará 1. O que aconteceu com o Ceará? O que aconteceu com Guto Ferreira? O que aconteceu com a organização tática e técnica do Ceará? Por que o Corinthians jogou tão bem assim? Por que o Corinthians mudou da água para o vinho? A melhor partida do Corinthians nos últimos jogos. Vou tentar explicar tudo isso nesse vídeo. Então, peço a você, torcedor do Corinthians, torcedor do Timão, e para você, torcedor do Vozão, torcedor do Ceará, tá doído com esse resultado aí adverso, né? Realmente o Ceará não jogou nada, quase nada. Teve alguns momentos no segundo tempo, mas foi muito sofrível a partida aí do Ceará. Então, se inscrevam no canal, o canal está crescendo, passamos de 13.700, estamos chegando a 14 mil e a nossa meta final de 15 mil está chegando aí. Conto com você, torcedor do Timão, torcedor do Vozão, e deixe seu comentário aqui para ver o que você acha dessa partida aí. Em que o Ceará pecou? No que Guto Ferreira errou? Vamos analisar tudo nesse vídeo. Fiz todas as análises aqui, todas as anotações do jogo e vamos colocar para vocês nesse vídeo a verdade que o Corinthians venceu e convenceu na tarde de hoje aí, né? Estreia do Renato Augusto, reinava aí uma grande expectativa para a volta de Renato Augusto ao Corinthians e realmente o Corinthians teve a melhor atuação dos últimos jogos. Corinthians que não vinha bem, Silvinho dá a volta por cima, com Giuliano em campo, com Renato Augusto em campo, o Corinthians organizou o meio de campo, povoou o meio de campo, venceu o meio de campo. O Ceará não teve espaço para criar muitas coisas. 3-1 em cima do Ceará no estádio Neoquímica Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Garoto Adson foi o destaque do jogo, né? Cara que faz 2 gols numa partida, num primeiro tempo primoroso do Corinthians. 2 gols do garoto Adson, foi realmente o melhor em campo, né? E o Renato Augusto, após 6 anos aí no futebol chinês, fechou a conta fazendo 3-1. Aliás, um gol bonito aí do Renato Augusto, gol de quem sabe, gol de quem conhece, bola colocadinha, encobriu o goleiro. Pois o Corinthians dominou o jogo na sua grande totalidade do jogo. Ceará teve uma reação no início do segundo tempo, mas foi pouca coisa. O Corinthians povoou o meio de campo e venceu o meio de campo. Isso explica em grande parte aí a vitória do Corinthians, a derrota do Ceará. Guto Ferreira, além de não escalar bem, tá? Continua com os mesmos erros. Nas substituições ele pecou também, já vou falar sobre isso também. Pecou na substituição e o Guto Ferreira se perdeu nesse jogo. O Corinthians ganhou o jogo no meio de campo, essa que é a verdade. Giuliano teve um papel importante, o Renato Augusto, assim que entrou, também contribuiu, fez um golaço, abriu 2 gols de vantagem. Primeiro tempo do Corinthians foi um tom superior que poderia ter dado mais gols inclusive, poderia ter sido uma goleada. Tal foi a superioridade do Corinthians no primeiro tempo. O Vozão diminuiu com o Rick numa jogada individual de categoria do garoto, né? O Rick aí tá pedindo passagem no time do Ceará também, né? Teve alguns momentos bons no segundo tempo, reagiu no segundo tempo, mas nada para comprometer aí essa vitória maiúscula do Corinthians. O Corinthians chega a 21 pontos, está na primeira página aí da tabela de classificação. O Vozão continua aí na 7ª colocação, mas pode perder posições dependendo de resultados paralelos. O Ceará segue aí com 23 pontos na tabela de classificação, 7ª colocação por enquanto. O Kleber não jogou, não conseguiu jogar, né? Participou pouco e na única chance que teve se atrapalhou com a bola e perdeu um gol claro, cara a cara com o Cássio. Corinthians teve aí o meio de campo organizado, o meio de campo aplicado, né? Lateral cobrado para o Fábio Santos. Fábio Santos teve participação nos 2 gols, aliás, hein? O Rony fez boa jogada, né? Avançou, rolou para trás e Adson finalizou. Richard não teve chance na bola. 1-0 para o Corinthians. Corinthians manteve o ritmo, né? Seguiu atacando, né? Vendo que o Ceará não tinha as suas ações predominantemente de domínio. O Corinthians seguiu dominando o jogo, né? Rony pela direita, novamente o Rony. Giuliano tocou para o Giuliano.
esse para Fagner. O Fagner dá uma virada de jogo espetacular para o Fábio Santos, com espaço, faltou marcação do Ceará aí, aliás, falha da marcação do Marlon nessa jogada, né? E o Fábio Santos avança e consegue cruzar na medida para Adson, que cabeceou no chão, ele nem precisou sair do chão, né? Cabeceou no chão, só torneou com a cabeça, sem chances para o goleiro Richard. Domínio total do Corinthians no primeiro tempo, Ceará volta do intervalo, pressionando, tentando diminuir o prejuízo, estava 2 gols de diferença, né? E Mendonça pela esquerda teve alguns bons momentos, poucos bons momentos, Mendonça não foi bem no jogo. A melhor chance, né? O escanteio cobrado e Luiz Otávio, que subiu mais que todo mundo e cabeceou forte. O Cássio fez milagre no rebote, livre para o Kleber, que se atrapalha com a jogada e consegue perder um gol inacreditável. Mas foi uma grande defesa do Cássio aí. Luiz Otávio tem uma impulsão impressionante. Aí teve a reestreia do Renato Augusto, que precisou apenas de 6 minutos para mostrar toda a sua qualidade. Ele recebe uma bola de Giuliano açucarada, consegue ajeitar a bola e tocar com categoria, encobrindo o goleiro Richard. 3-0, um gol de quem sabe, um gol de quem conhece. E com 3 gols de desvantagem, o Ceará foi pro tudo ou nada, né? Aí o Rick, que teve uma bela participação no jogo, aliás, acho que foi o melhor jogador do Ceará em campo, seguido de perto pelo Lima também, que jogou muito bem, incomodou muito o Lima. O Rick faz uma grande jogada individual, levou praticamente toda a zaga do Corinthians, né? E de fora da área encheu o pé, uma pancada para descontar para o Ceará 3-1. Rick foi um nome um destaque, né? Foi um destaque do Ceará nessa partida. Ceará veio para cima, veio com tudo para tentar o empate pelo menos, né? E aí o Silvinho inteligentemente, né, fechou o meio de campo, colocou um volante a mais, tirou Giuliano e colocou o volante Xavier. E com isso, né, sem espaço para criar, Ceará pouco fez no jogo, né? Pouco criou. Aliás, o Corinthians deu a bola pro Ceará no segundo tempo e ficou só no contra-ataque. O Corinthians só no contra-ataque tentou algumas jogadas, pouco aconteceu no segundo tempo depois disso. O Ceará sem espaço, já sem muita raça também em campo, já meio cansado, pouco criou. Algumas chances do Ceará, né? Uma com Lima para fora, de fora da área. Aliás, o Lima foi um dos atacantes aí mais perigosos do Ceará. Outro, Lima de novo, dentro da área, o mais perigoso do ataque, sem dúvida nenhuma, né? Dentro da área, tocou para fora, perdeu o gol, né? Estava cara a cara com o goleiro Cássio e perdeu o gol, chutou para fora. Um dos culpados por essa derrota do Ceará, sem dúvida nenhuma, é o Guto Ferreira, né? Ceará mostrando aí toda a sua desorganização, perdido em campo, sem poder de reação, sem poder ofensivo, sem poder de atacar. E o Corinthians, ao contrário, organizado, aplicado, conseguiu aí o domínio do meio de campo e isso fez toda a diferença. Aliás, algumas peças do Ceará foram muito mal também. O Jorginho muito mal, né? Mendonça também pouco contribuiu, né? E o Rick está pedindo passagem. Tem que ser titular, não merece estar no banco, né? Sempre que entra, entra bem, jogou muita bola, né? Mas a desorganização do Ceará fez com que o Ceará pouco criasse, né, taticamente perdido em campo. E quando o Lima era o atacante mais perigoso, quando o Ceará estava começando a reagir, o que o Guto Ferreira faz? Tira o Lima, que era um dos melhores jogadores em campo, e aí acabou o Ceará, né? Aí acabou o Ceará, o seu melhor, o mais perigoso jogador do ataque foi sacado, o Ceará morreu em campo. Luiz Otávio não esteve bem na marcação, na zaga, mas na outra área, na área adversária, ele foi muito bem aí. Foi talvez a jogada mais perigosa aí do Ceará, aquela cabeçada fulminante do Luiz Otávio. Esse jogador tem uma impulsão fora do comum. A destacar então o Lima, né, jogador mais perigoso, e o Eric, aí, que jogou bem aí, incomodou, é bom jogador esse Eric, tá merecendo a titularidade. Faltou garra, faltou raça, jogou com medo o Ceará.
né? Isso também explica o placar elástico de 3-1 para o Corinthians. Estiveram mal também no jogo o Bruno Pacheco, o Buiú também comprometeu pelo menos em um gol, o Maicon também esteve abaixo da sua média, Jael completamente fora de forma. E o primeiro tempo do Ceará realmente foi preocupante, sem nenhuma criatividade, deixou o Corinthians dominar e poderia ter sido muito mais do que os 2-0. E, evidentemente, né, o Guto Ferreira, que estava fazendo até uma campanha razoavelmente boa, né, estava 10, 11 jogos invictos, sem perder pelo menos, né, perde dessa forma, tendo o time aí realmente muito mal em campo, desorientado, desorganizado, volta o hashtag Fora Guto. E parte da torcida pedindo aí a contratação de Rogério Ceni. Próximos jogos, Corinthians domingo vai até a Arena da Baixada e pega o Atlético Paranaense pela 17ª rodada. E o Ceará recebe o Flamengo no Castelão também no domingo. Guto Ferreira tem uma semana inteirinha para tentar ajeitar esse time. Foi o que eu vi de Corinthians 3, Ceará 1. A todos, muito obrigado pela audiência. Torcedor do Corinthians, torcedor do Timão, tá feliz da vida. Torcedor do Vozão aí, nem tanto, né? Preocupado aí com a situação. Mas o Ceará ainda tem um fôlego, ainda tem aí gordura para queimar. Está na 7ª colocação, não está tão mal na tabela de classificação. Só que tem que ajeitar esse time aí, tem que organizar esse time. Quem sabe colocar o Eric no lugar do Mendonça, que não está jogando nada faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Enfim, algumas alterações vão ser precisas, algumas mudanças táticas vão ser necessárias para o Ceará deslanchar novamente. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha todos aí uma excelente semana. Deixe seu comentário aqui que eu quero saber o que você acha desse jogo aí, do que você acha do Corinthians melhorando aí com os reforços e o Ceará perdendo o rumo. Vamos ver nos próximos jogos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.